um final de semana, que todo mundo tenha passado o final de semana em paz, com saúde, todo mundo tranquilo. E hoje, dando início a mais uma semana de aula, que nossa semana possa ser uma semana de muitas bênçãos, uma semana abençoada. Eu trago para vocês a nossa aula de português, onde vocês vão estar pegando o livro de vocês, vão estar abrindo na página 98, onde nós vamos falar sobre adjetivo. Hoje eu vou ler rapidinho esse texto aí do O Pastor e o Lobo, para depois eu explicar essas palavras que estão em negrito, para a gente dar continuidade ao assunto. Então, um pastor de ovelhas achava a vida monótona, por isso inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, socorro, socorro, costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia. Um lobo, socorro, socorro. Dessa vez ninguém veio socorrê-lo, e o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Então é uma história que traz uma lição para a gente sempre falar a verdade, porque se a gente passa o tempo a maior parte do nosso tempo mentindo, quando a gente fala a verdade as pessoas não acreditam. Então vocês podem observar aí que ele trouxe em negrito algumas palavras destacadas, que foi monótona, favorita, seguro, desesperado. Essas palavras, elas são palavras adjetivo, elas dão uma qualidade, uma característica aos substantivos. Então, a palavra substantiva, elas sempre vão estar ligadas com o substantivo, o substantivo ele vai sempre estar antecedendo o adjetivo e eles vão estar sempre interligados. Então, a vida monótona, né? A vida alegre. Então, é uma característica do substantivo da palavra vida. Pastor desesperado. O pastor, que seria o caso, pastor de ovelhas, ele estava o quê? Desesperado. Então, uma característica do pastor, como ele estava. Então, desesperado é a palavra adjetiva. Aí eu trago para vocês aqui, né, o que é um adjetivo. O adjetivo é uma classe de palavras que atribui característica ao substantivo. Como eu falei no início, eles vão estar interligados porque ele vai atribuir ao substantivo uma qualidade, uma característica, uma qualidade boa, uma qualidade ruim, uma característica boa, uma característica ruim, um estado. Então, ele vai sempre estar interligado, ele vai sempre estar ligado ao substantivo. Eu posso dar como exemplo, pegar a palavra substantivo, a menina é inteligente, a menina é bonita, a menina é alta, a menina é magra. Então, essas palavras que eu disse aí, dessa menina, elas são o quê? Elas são palavras adjetivas porque ela está me dando uma qualidade, uma característica física da menina. Ela é alta, ela é bonita, ela tem os cabelos castanhos. Então, são características físicas, são personalidades, são qualidades. Então, eles vão estar o quê? Interligados com o meu substantivo. No caso, a menina, né, a palavra substantiva, a menina é bonita, é inteligente. Essas são as qualidades, as características da menina. Então, eu posso dizer que essas palavras, elas são adjetivos. E aí, essas palavras, elas variam em gênero, feminino e masculino, elas vão estar, né, variando, elas podem estar no feminino e no masculino, elas vão estar no número, no singular e plural e em seu grau, comparativo e superlativo, que eu explico um pouco mais na frente. E em seguida, eu trago para vocês alguns exemplos de adjetivo, foi o que eu falei de exemplos agora quase no início. Garota bonita, garotas bonitas, crianças obedientes, né? Elas estão concordando em gênero e em número. Criança bonita está no singular. Crianças obedientes está no plural, estão concordando em número. Plural está no plural, singular está no singular. E aí, garota bonita está no gênero, no feminino, garota bonita. Então, o adjetivo ele vai estar no feminino também, vai estar concordando também com o gênero. Garotas bonitas vai estar no plural, concordando com o número e com o gênero. Ok? Então, bonitas e obediente, ela é a qualidade que eu dou à garota e eu dou às crianças, certo? E aí, mais adiante no livro de vocês, eles trazem a locução adjetiva, que é a união de duas palavras ou de duas ou mais palavras com função de adjetivo. Chamamos de locução adjetiva. Então, eu vou ter duas palavras e ela vai me dar uma locução adjetiva. Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem o valor de um adjetivo. Se eu tenho um raio de sol, eu tenho um raio solar. Se eu tenho amor de mãe, eu tenho amor maternal. Se eu tenho doença de boca, eu tenho doença bucal.
Se eu tenho pagamento do mês, né, eu tenho duas palavras aí, pagamento do mês. Eu tenho pagamento mensal, eu tenho uma locução adjetiva. Se eu tenho férias do ano, eu tenho férias anual. Se eu tenho dia de chuva, eu tenho dia chuvoso. Chuvoso acaba sendo o adjetivo, então eu tenho duas palavras que vai me dar uma locução adjetiva. Dia de chuva, né? O dia é de chuva. Eu tenho um dia chuvoso, eu tenho uma locução adjetiva. E aí por diante no livro de vocês eu tenho noite de carnaval, noite carnavalesca, salário do mês, salário mensal, flor do campo, flor campestre e aí por diante. Pra gente não ficar um vídeo tão extenso. Aí depois os adjetivos gentílicos, que é o mais fácil na página seguinte. Só pra gente não se estender muito, essa aula eu vou dividir em duas partes, ok? Eu vou dar hoje até adjetivo gentílico e na próxima aula eu dou números dos adjetivos porque como adjetivo é um assunto também muito importante, pra gente não passar batido algumas coisas, algumas informações. Então eu divido em duas partes e aí eu explico só até adjetivo gentílico. O adjetivo gentílico indica a origem dos seres e das coisas. Por exemplo, quem nasce no Acre, ele é acriano, é a forma mais correta hoje. Tipo assim, no adjetivo gentílico, ele vai me dizer que, para quem nasce naquele determinado estado, naquela determinada cidade, ele vai ser chamado de que forma? Então, é o adjetivo chamado adjetivo gentílico. Para quem nasce no Acre, é acriano. Para quem nasce em Alagoas, é alagoano. Amapá, amapaense, Amazonas, amazonense, Bahia, baiano e assim por diante, Sergipe, sergipano. E aí eu vou ter todos os meus adjetivos gentílicos. Isso vão ser para as pessoas, para os seres que nascem em determinado estado. E aí eu tenho Mato Grosso, matogrossense, Mato Grosso do Sul, sul matogrossense, Minas Gerais, mineiro, Pará, paraense, Paraíba, paraibano, Paraná, paranaense, Pernambuco, pernambucano. Então, meus adjetivos gentílicos, ele faz referência às pessoas, aos seres e das pessoas, seres e coisas que nascem em determinado estado. Aí eu tenho até Tocantins, que é tocantinense e aí por diante. E pra gente finalizar, para não ficar um vídeo tão extenso, que eu tô falando muito rápido, como eu disse a vocês, eu vou dividir em duas partes. E aí vocês lembrando que é adjetivo, ele vai dar qualidade, ele vai dar característica, ele vai dar estado ao meu substantivo. Então o adjetivo ele está fazendo referência, ele vai estar ligado com o meu substantivo, dando uma qualidade, dando uma característica, seja uma qualidade boa, seja uma característica física, seja uma qualidade boa, seja uma qualidade ruim ao meu substantivo. Então eu tenho uma página de atividade para que vocês respondam, a página 102 a 103 a gente faz na próxima aula, quando a gente terminar todo o assunto, ok? Então para a gente finalizar, aí na próxima aula eu vou falar sobre gênero e número dos substantivos e o grau do adjetivo, desculpa, adjetivo, não substantivo, ok? Fiquem todos com Deus e amanhã a gente volta com mais uma aula. Beijos e até amanhã.